Vamos, nesta aula de número 7, do tema 10, Leis de Newton, vamos abordar uma questão interessante. Trata-se de falar sobre condições iniciais. Condições iniciais são as condições mediante as quais o movimento se inicia. Por isso que tem o nome de condições quando se inicia o movimento, condições iniciais, né? Ora, toda solução das equações, né, de Newton, a gente sempre pode mostrar que se eu tenho uma solução, e se eu adicionar a ela um termo como este aqui, V0t mais R0, também é uma solução. Ou seja, se pode mostrar que as soluções das equações de Newton, elas são definidas a menos de duas constantes. Essas constantes são R0, que é o vetor posição no instante de tempo t igual a 0. E também V0, que é a velocidade da partícula no instante de tempo t igual a 0. Então, é muito importante que se especifique a velocidade e a posição do objeto quando começa o movimento. De forma que condições iniciais é isso, a gente tem que saber, né? A gente tem que saber onde a partícula estava quando começa o movimento, né? É isso que chamamos de R0, a posição inicial, né? E também precisamos saber a velocidade da partícula no instante de tempo t igual a 0. E essa condição é V0, a velocidade inicial. Então, as condições iniciais nada mais são do que a posição e a velocidade da partícula no instante de tempo t igual a 0. Muito bem, então, quando consideramos o movimento uniforme, como é que a gente especifica as condições iniciais? Simples. Você diz, a velocidade é constante, é V0, é a velocidade que começou o movimento. Mas também, no caso do movimento, né, ao longo de uma curva, você precisa saber também qual é o espaço inicial. O espaço quando se inicia o movimento. É claro que você adota aqui uma origem, e se ela partiu desse ponto, isso aqui é S0. E neste ponto ela tem uma velocidade V0. Então, no movimento uniforme, as condições iniciais são V igual a V0, que é a velocidade constante que a partícula tem, né? E o espaço inicial. Portanto, a gente escreve S de t no movimento uniforme igual a S índice 0, o espaço inicial, mais V0t. Veja que o movimento depende, nesse caso, de uma forma essencial das condições iniciais, o espaço inicial e a velocidade inicial. Estou falando aqui de movimentos, e todos os movimentos dependem das condições iniciais. Como o movimento se iniciou. Por exemplo, essa bolha, né, que se movimenta de acordo com essa figura aqui, né, ela é tal, né, olha, o movimento se dá nessa direção e neste
sentido, né? E ela é tal que, se eu soltar a partir desse ponto, que seria o ponto correspondente ao espaço inicial, então o espaço inicial é igual a zero. No entanto, se eu soltá-la neste ponto aqui, como indicado aqui, né? Se eu soltá-la neste ponto, o espaço inicial é igual a 10. Se eu soltei aqui em cima, o espaço inicial, S0, é igual a zero. Né? Se eu soltei a partir de onde se marca 10 centímetros, né? Então o espaço inicial é igual a 10. Esse é um exemplo. Né? Temos um outro exemplo da queda livre. Aqui eu tenho uma animação, eu tenho um objeto, uma maçã, na realidade, que é solta do ponto mais alto do Copan, de forma que ela há de cair, né, de tal maneira que, para que eu saiba, em cada instante de tempo, onde está a maçã, eu preciso especificar como começou o movimento. Se ela é solta, e eu indicar aqui, olha, os espaços, 0 é no topo do edifício, e 125 metros é embaixo, no chão. Então, se eu soltei, aqui, nesse ponto, é como começou o movimento. S0 é igual a 0. Mas como eu soltei, a velocidade inicial também é igual a 0. Então, nesse caso, veja bem, o S como a orientação do eixo agora é para baixo, nós estamos fazendo uma outra orientação. Então, S agora é igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2. T igual a 0 é o instante de tempo que eu solto a maçã do edifício Copan. Veja que aqui eu já estou levando em conta as condições iniciais, porque S0 é igual a 0 e V0 é igual a 0. Em geral, no movimento uniformemente variado, você escreve S é igual a S0 mais V0T, né, mais, aqui no caso, né, G vezes T ao quadrado, né, sobre 2. As condições iniciais especificaram que S0 é igual a 0 e que V0 também é igual a 0. Consequentemente, eu fiquei apenas com esse 0. A solução, né, é claro que para a gente determinar sempre a posição de uma partícula, é fundamental, né, que se conheça o espaço inicial ou a posição inicial. Um outro exemplo é esse aqui, de uma bola que rola por uma calha, né? Agora, o movimento, ele se dá ao longo da calha. Aqui está. Eu posso colocar o espaço, a origem dos espaços nesse ponto aqui em cima, né? Então, se eu soltar essa bola, de novo, S é tal que S0 é igual a 0, e se eu soltar, é V0 igual a 0. No entanto, se ela começar com uma velocidade inicial diferente de 0, eu tenho que levar isso em conta, porque a equação de movimento é S igual a S0 mais V0 vezes T, né? Aqui, é claro que eu vou colocar a aceleração, porque é um problema um pouco mais complicado, né? Porque a aceleração não é dada por G apenas, né? Então, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Eu estou orientando o eixo aqui para baixo, né? Mas as condições iniciais pode ser, por exemplo, S0 igual a 0. Como começou o movimento? S0 igual a 0. E pode ser com velocidade inicial também, né? Igual a 0. Se a velocidade inicial não for igual a 0, eu tenho que manter esse termo. Então, são exemplos, né? Aqui tem um exemplo melhor ainda, porque agora estou falando do movimento em duas dimensões. Movimento em duas dimensões. Quando eu atiro
uma bala de um canhão, mas pode ser alguém batendo com o taco numa bola, não importa. O fato é que agora, neste ponto aqui, se inicia o movimento. Então, o que são as condições iniciais nesse caso? As condições iniciais são a velocidade, olha aqui, a velocidade com que a bala sai do canhão. Então, é igual à velocidade com que a bala sai do canhão e, consequentemente, essa velocidade tem duas componentes, né? V0x, como indicado aqui, e V0y. Então, essas são duas condições iniciais, porque através delas eu estou especificando a velocidade inicial. A velocidade inicial é a velocidade com que a bala sai da boca do canhão, né? E as outras duas condições são bem claras aqui, né, nessa figura, né? Veja, em primeiro lugar, eu tenho x0, que é a coordenada a partir da qual o movimento se inicia. A outra coordenada é esta aqui. É h, a altura, né? Ou, se quiser, né, o y no instante de tempo t igual a 0. Então, nesse caso aqui especificamente, né, as condições iniciais são dadas pela posição da bala no instante de tempo t igual a 0. E essa posição nós especificamos, né, através da condição x igual a x0, é a coordenada inicial. Quando começa o movimento, aqui tenho a coordenada x igual a x0. E y, na coordenada y no instante de tempo t igual a 0, que é h, né, é a altura da qual a bala é disparada. De forma que tenho aqui outro exemplo, né, de condições iniciais. A solução sempre, o movimento só é especificado quando você disser como o movimento começou. Sem essa informação, esquece. Você não sabe nunca onde estará a partícula se você não souber como o movimento começou. Essa é uma característica importante, né, do movimento, quando a gente estuda o movimento à luz da dinâmica newtoniana. A dinâmica newtoniana não dá as condições iniciais, né? Você que tem que especificar as condições iniciais. Como o movimento começou, esse o ponto, né? Então, a questão sempre é quantas condições, né, iniciais, né? Eu vou começar com uma partícula só. Se eu tenho uma partícula só e ela se move em uma dimensão, então duas condições iniciais, quais sejam x0 e v0. É exatamente a velocidade e a posição. Como o movimento é unidimensional, eu preciso dar apenas a coordenada x. Se o movimento for em duas dimensões, como no caso do exemplo do canhão, né, então, no movimento bidimensional, você tem que dar as coordenadas x0 e y0, lembre-se do exemplo do canhão, bem como as coordenadas Vx, né, índice 0, e Vy, índice 0. Ou seja, eu tenho que dar a posição, né, no instante de tempo t igual a 0 e a velocidade no instante de tempo t igual a 0. São, portanto, a rigor, quatro condições, né? Quatro condições. Se o movimento é um movimento bidimensional. Se o movimento for tridimensional, em três dimensões, aí eu preciso dar a posição da partícula quando o movimento começou. E dar a posição quando o movimento começou é estabelecer as coordenadas da posição quando o movimento tem início. Eu preciso também dar a velocidade
né? E o que significa dar a componente x da velocidade no instante de tempo t igual a zero, a componente y da velocidade no instante de tempo t igual a zero e, finalmente, a componente z da velocidade no instante de tempo t igual a zero. De novo, eu preciso dar r índice zero, a posição da partícula, o que significa dar as suas coordenadas, e preciso também especificar a velocidade inicial v0. Né? São as condições iniciais. Todas as soluções dependem das condições iniciais. É claro que se eu tenho duas partículas, o número de condições iniciais, né, é multiplicado por 2. Por quê? Eu tenho que dar a posição inicial da partícula 1, a velocidade inicial da partícula 1, tenho também que especificar a posição inicial da partícula 2 e tenho que dar também a velocidade inicial da partícula 2, r vetor. Né? É assim. Então, duplica. Quando eu tenho duas partículas, o número de condições iniciais é o dobro, porque eu tenho duas. Se eu tenho n partículas, aí eu tenho que especificar a posição, vamos escrever com uma letra um pouco diferente, eu tenho que especificar a posição inicial da primeira partícula, a velocidade inicial da primeira partícula, preciso dar o vetor posição, né, da segunda partícula, então R2, 0, e a velocidade inicial da segunda partícula, V2, 0, e assim por diante. Se eu tenho n, eu tenho n vezes as condições iniciais de apenas uma partícula, porque agora eu tenho que especificar Rn, né, é o vetor posição da enésima partícula no instante de tempo t igual a 0, bem como a velocidade da enésima partícula no instante de tempo t igual a 0. Então, o número de condições iniciais aumenta por conta do número de partículas. Né? O que eu disse para uma partícula, se eu tenho duas, eu duplico. Se eu tenho n partículas, eu multiplico por n. Mas, de qualquer maneira, é fundamental que estejamos sempre atentos, né, para as condições iniciais. Sem as condições iniciais, simplesmente você nunca vai saber onde está a partícula se você não sabe como o movimento começou. No fundo, é isso. Né? Porque todas as soluções envolvendo a posição e a velocidade sempre envolvem as condições iniciais.